Toda hora que eu entro para trás. Tem acontecido muito isso comigo. Não estou entendendo por quê. Boa noite. Boa noite. Ei, minha querida, tá boa? Graças a Deus, tudo bem por aí. Tudo bom também. Muito feliz com a oportunidade de estar aqui conversando através do Instagram da Prom com você sobre os nossos temas de vida. Eu fico muito feliz. Inclusive, né, você estreou o podcast hoje, já escutei o primeiro episódio. O que você achou? Foi ótimo. Não, eu adorei. Então, eu sou uma pessoa muito suspeita, porque eu amo podcast. Você pode, assim, a cada conversa minha eu tenho uns 3 referenciais. Eu acho o podcast um negócio assim que chegou de supriu uma lacuna que é maravilhosa. E eu adorei. Gosto. Gostei da música. Eu gosto também muito. Eu acho que é muito prático, né? Essa coisa assim, o ver demanda um tempo da gente estar aqui sentado e ver. Então, o ouvir tem muito isso de a gente estar ocupando o ouvido e fazendo outras coisas com os outros sentidos. Eu gosto muito também. Mas, quando a gente escreve ou quando a gente grava, acho que tudo que de alguma forma a gente impressa nossa identidade, tem essa sensação de, nossa, não sei. E é uma coisa meio piloto, né? Aí a gente vai fazendo para ver se... Assim, trabalhei para fazer, mas tem essa coisa de, será que tá bom? Será que não tá? Então, que bom que você tá achando que tá bom. E pode deixar que eu vou dar os feedbacks, sim, porque eu adoro. Isso. Eu acho que complementa. Eu não acho... eu acho que complementa mesmo, porque a nossa rotina, ela é tão corrida e às vezes a gente tenta otimizar e aí a gente quer escutar alguma coisa que a gente gosta e aí tá lá à disposição. E aí à noite a gente lê. Porque também a leitura, ela te demanda, tipo, você para, lê e reflete. Pelo menos eu gosto, é um momento meu, né? O podcast a gente consegue otimizar e fazer outras coisas. Então eu acho que complementa. E é bom ver a voz da pessoa. Você lê no seu próprio livro, tipo assim, é uma coisa que você fala, nossa, sabe? É muito bacana, eu gosto. Também gostei disso. Hoje em dia a gente tem cada vez mais afinado isso da gente aprender sobre diversos outros sentidos que não seja só a leitura, como o texto. Quando a gente começou a estudar através de e-book, no início tem essa resistência, até hoje eu acho. Eu prefiro o livro físico, mas eu já consigo e gosto também da leitura do e-book. Também tem a praticidade do trânsito, né? Da gente poder ler da forma digital. E com isso outras ferramentas também digitais vão chegando. Acho que o podcast eu também fazia muito, que eu viajava Juiz de Fora, Lavra, semanalmente. Então eu ouvia muito audiobooks. E era muito bom. Tipo, nossa, como eu otimizava a minha vida com audiobooks. E depois os podcasts foram chegando. Então eu acho que só tem, assim, se a gente tá aberto, né, só tem a ganhar mesmo. Então que bom que você gostou. Eu fui pega de surpresa que você falou comigo ontem, né, quando a gente tava conversando. Aí você falou, nossa, começou com um projeto de podcast, aí hoje falou, não sei, uai. Na verdade, assim, foi testes, porque eu tava, primeiro episódio, eu tentando colocar no stream e não tava conseguindo. Eu falei assim, eu vou fazer um teste aqui de publicar mesmo. Eu ia publicar só domingo, então eu tava... Mas aí, enfim, tem um pouco de ansiedade nisso aí também, aí já foi. Não, adorei. O Rodrigo tá aí, oi, Rodrigo. A gente tá conversando aqui, dando um tempinho pro pessoal ir entrando, né? Isso. Será até umas 8h08 aí. Não, tá joia. Enquanto isso, eu já vou até cumprimentando os queridos que estão chegando. O Rodrigo, que tá aí, que chama de presidente ou diretor da PROM? Presidente da PROM. Querido amigo de longa data, cumprimentos também todos, né? Assim, Rodrigo e Tainá, enquanto procuradores do município de Juiz de Fora. Mas até falei isso com o Tainá hoje, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Procuradoria de Juiz de Fora, pela oportunidade que eu tive de, em alguns momentos, também transitar na Prefeitura de Juiz de Fora e na Procuradoria. Acho que foi, não sei se foi 2013, eu entrei na universidade em 2014, então foi mais ou menos nas vésperas de
de eu ir para a UFLA, eu atuei como assessora na época do procurador-geral, que era o doutor Leonardo Guedes. Então, tive contato bastante com os procuradores do município, doutor e professor Rodrigo, porque o Rodrigo também tem a docência, né? Então, já tive a oportunidade de estar com ele também na docência. E agora, no 2 anos atrás, também no primeiro ano desse mandato, assumi uma subsecretaria de licitação. Também tive contato novamente com a Procuradoria do município. Então, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês, pela classe, pelas lutas da classe, né, de organizar, de desenvolver, de incrementar, de vir para essas ferramentas, né, da capacitação, da difusão do conhecimento, de estar também nas redes e falando um pouco do direito e do trabalho da Procuradoria, que é exaustivo, que é muito importante para o município de Juiz de Fora. Então, cumprimento e parabenizo todos vocês da classe, que eu tenho muita admiração e muito carinho. Muito obrigada. Eu não te conhecia pessoalmente, mas assim, o Edgar falava direto para mim, Tainá, Edgar, conhecer a Daniela Olímpio, a Cici Félix. Edgar, Natan, a Cici, a Passar. A Admir, que teve comigo também na licitação. Então, só muito gente bacana. Boa. A Carmen Farnese, que já é aposentada, a Elizabeth Mazel também. Então, nossa, são pessoas muito queridas, muito amadas. A gente iniciou esse projeto aqui, né, de criar a página da Prom, exatamente para a gente poder ter maior contato, conversar, abrir um canal. E está sendo muito legal, porque mensalmente a gente vem aqui, conversa sobre diversos temas, trazemos os vários procuradores do município para todo mundo conhecer, dar um rosto também, né, para a Procuradoria Geral. Então, assim, está sendo muito inspirador, porque também quando a gente conversa, a gente começa a oxigenar e assim, é uma troca mesmo, né? E esses órgãos, que são órgãos de assessoria, de apoio, geralmente fica, acho que, na retaguarda, então são pouco vistos, né? E até tem esse incômodo, às vezes, institucional. Eu acho que é muito importante as pessoas mesmo conhecerem os profissionais que são muito competentes, né? Que trabalham bastante em prol do município. Às vezes tem essa coisa do jurídico em geral, que eu não acho que seja só da Procuradoria, não, desse constrangimento, talvez, que o jurídico passa. Eu acho que é um pouco sobre isso também, a gente já falando sobre a minha temática de vida, que o jurídico ele tem essa coisa que ela distancia, que é o técnico, de forma exacerbada, né? Então, juridiquês da vida. Então, geralmente tem esse mal-estar de achar que o jurídico ele é contra alguma coisa, ou que ele afasta, que ele impede as ações, os intuitos dos gestores, né? Então, acho que é importante, sim, esse projeto das pessoas poderem conhecer mesmo, né? Os profissionais, né? O quanto os profissionais são mesmo profissionais e trazer debates que dizem respeito também ao município, ao direito público. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Eu acho que eu vou iniciar, né? Voltar um pouco, porque acabou que a gente começou a conversar e fomos indo, né? Gente, para quem me conhece, eu sou a Tainá, né? E trabalho hoje no Departamento de Receitas. Também sou vice-presidente da Prom, junto com o Davis, que eu já vi que entrou aí, que é o presidente. E a gente hoje vai conversar sobre tributação, que é um tema que está super em alta, e eu fico muito feliz da gente poder conversar sobre tributação, e não apenas conversar sobre, é ver a possibilidade de fazer mudança na legislação que existe hoje sobre tributação. E isso vai num aspecto muito bacana, que é a justiça tributária. E a gente tem uma convidada super especial que fala, que pesquisa sobre isso, que estuda sobre isso. E eu acho que vai ser um debate muito rico, que é a professora e a doutora Daniela Olímpio. Eu vou colar aqui, ó, que ela é doutora em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutoranda em História Econômica na Universidade de São Paulo, pela USP, professora universitária e pesquisadora, também líder do grupo de pesquisa CNPq, Tributação, Democracia e Desenvolvimento. E ela já publicou alguns livros que eu também quero ler, porque eu acho que
dá para ter uma noção de como que vai ser legal a nossa conversa hoje. Ela fala, tem um livro sobre Sociologia da Questão Tributária no Brasil, foi publicado em 2020. Um sobre Tributação, Democracia e Desenvolvimento, publicado em 2022. Isso. Outro sobre Tributação, Sociedade, sobre Perspectiva de Mulheres Tributaristas, em 2023. E eu tenho esse. E esse recém-saído do forno. Semana passada, que eu tive o prazer de ir lá no Júlio das Pretas e participar do lançamento, que é As Paredes da Estrutura, os Atravessamentos Tributários, pela editora Letramento. E a gente vai ter a oportunidade de conversar também sobre o livro hoje. Isso. Obrigada pela apresentação. Olha, não tem como, porque tem muitos amigos aqui. Aí eu cumprimentar a doutora Elisa também, que chegou aí. Boa noite, doutora Elisa Sirimarco. Obrigada pela... Boa noite. Bernardo. Boa noite, pessoal. E eu queria começar porque eu acho que eu tô tão animada com a gente conversar sobre direito tributário, com tanta realidade. Isso está acontecendo tanto nas rodas de conversa mesmo, uma coisa que eu nunca imaginei, que a gente ia conversar sobre direito tributário com tanta naturalidade, com tanta curiosidade, com tanta ênfase. E aí eu vou contar um caso pessoal para eu poder passar para você essa peteca. Tá, vamos lá. Gente, tava no almoço de família, coisa normal, né? E o meu irmão, que não é formado em Direito, ele é engenheiro, ele, no almoço de família, do nada, virou para mim e falou: Tânia, e a reforma tributária? Aí eu, o quê? Como eu imaginei que domingo eu ia conversar sobre a reforma tributária? E aí, como você saiu dessa? Por onde começar, né? Meu Deus. Eu acho que a gente vai chegar aí, mas eu acho muito importante porque a reforma, o direito tributário, ele também é transformação e a gente está podendo conversar sobre isso, né? E aí ele perguntou para mim assim, o que é realmente o tributo e o que ele pode mudar na nossa vida? Então, assim, eu queria repassar essa pergunta para você e iniciar a nossa conversa sobre o direito tributário. Bacana. É legal isso, assim, acho que eu sou de uma geração anterior à sua, então, né, não vou falar a nossa geração não, que você vem depois. Mas eu sou de uma época onde o estudo do direito, ele era mais civilista, né? E civilista no sentido de que só existia praticamente dois ramos, né? O civil e o penal, como sendo realmente carreiras possíveis dentro do direito. E o trabalhista, talvez ali no limbo entre esses, né? E o direito tributário, eu acho que talvez o direito público em geral, ele foi ganhando força, acho que a partir da Constituição de 88, do desenho que começou a se voltar para a estrutura do Estado, né? Então tem esse fator também, esse marco histórico também, né? Um novo marco constitucional possibilita novas questões, como agora a discussão sobre o Código Tributário e a reforma tributária possibilita a abertura de novas discussões também. Então, na minha época, o direito tributário, ele era, né, já dentro do próprio campo do direito, ele não era um assunto para também, né, não sei se foi você que comentou comigo, que fez a disciplina em um semestre na universidade, né? E ainda hoje tem essa estrutura, você acha que a universidade aqui em Juiz de Fora é isso, é um semestre de direito tributário. Então é muito pouco para a pessoa poder, né, sair, ser tributarista. Então ela pode querer se interessar, simpatizar e começar um estudo do direito tributário depois de formada. É muito difícil pensar isso, fazer uma OAB no tributário, um TCC no tributário. Geralmente a gente tem pouquinhos orientandos nesse sentido. E que dirá a população em geral. Então, a gente está falando de um sistema que ele vem se distanciando historicamente, né, se tornando muito técnico, muito complexo, muito refinado, muito difícil de compreender, de explicar. E geralmente, quando se faz, eu, pelo menos na universidade que eu tive a oportunidade de ter a docência, eram os últimos semestres, 8º, 9º período, que o aluno ia estudar direito tributário. E isso tem uma justificativa epistemológica mesmo, porque só realmente depois de algumas
bases dogmáticas que a gente pode compreender o direito tributário. Então, é só no oitavo, no nono, o aluno já está muito cansado de querer, né, ainda lidar com essa tecnologia jurídica diferente, que rompe, de certa forma, com uma lógica de pensamento, uma estrutura científica diversa. Então, tem vários fatores que afastam o direito tributário, tanto dos próprios cientistas e operadores do direito, quanto da população em geral. Já no ponto de vista da população em geral, não acho que seja uma questão de, né, não é só questão técnica. Eu acho que justamente por ser um direito que, um sistema que ele acaba sendo excludente, que ele acaba se tornando também tecnológico nesse sentido de abstrativização das massas, né, de nivelar, de ser uma tributação sobre o consumo, que ela é pouco identificada na relação jurídica, que é preciso, que ela está submersa, né, nas relações de consumo. Então, ela é distante da população em geral, então é muito difícil, mais ainda, para um leigo poder discutir reforma tributária. E acaba que isso cai numa vala comum, né, de poder se discutir sobre aumento de impostos ou diminuição de impostos. Então, a população leiga, em geral, acaba discutindo sobre carga tributária da pesada, carga tributária não pode aumentar impostos, sendo esse o teor de uma discussão do sistema tributário, que é o quanto que o Estado ele acaba massacrando a população com o sistema de impostos. É mais esse raciocínio que é feito do que qualquer outra coisa. Mas, para além desse contexto todo, eu acho que o interessante é a gente ver que o direito tributário é muito interessante. Né? A gente poder resgatar isso. O direito tributário ele é um direito que diz sobre nós, o nosso dia a dia, ele nos afeta diariamente, ele incide sobre o consumo, ele onera o trabalhador e a massa, ele gera desigualdades e ele tem um papel de poder impulsionar o crescimento econômico, o desenvolvimento do Estado. Então, eu sou muito fã do direito tributário porque quando a gente consegue perceber essa dinâmica da potência que o direito tributário traz, aí ele se torna apaixonante. A gente precisa atravessar a técnica para poder perceber. Então, tem sim umas barreiras que a gente precisa enfrentar. Mas quando a gente chega nesse núcleo, olha, no fundo, é um sistema que fala sobre desigualdade. Como que na tecnologia a desigualdade ela vem sendo acentuada ou ela vem sendo reduzida com esse sistema, acaba que é esse o pano de fundo de toda a discussão. Então, ele não tem como não se tornar apaixonante também. Então, acho que tem a ver com essas descobertas que o direito tributário vai trazendo e que quando a gente percebe, assim como você, que também hoje é tributarista também, né, que está aí lidando com receitas, o quanto que isso também é sedutor, porque está dizendo sobre os cofres públicos, o que o município pode fazer, as potências que uma sociedade pode construir. Então, nesse sentido, a gente acaba se tornando cada vez mais pertencente a esse campo e fazendo essa propaganda toda, né? Tributário vale a pena enquanto fonte de estudo, né? Enfim, falo demais, Tainá. Não, é isso mesmo. A gente está aqui para conversar demais. E eu acho que eu concordo. E eu acho que o direito tributário, ao final, ele mostra para gente o que a gente quer defender dentro da sociedade, o que a gente quer fazer dentro da sociedade. São escolhas. O que vamos tributar, como vamos tributar, como que vão acontecer. E isso, de uma forma, estimula, desestimula, incrementa, desestimula. Então, é uma política mesmo, uma política social transformadora. E eu gostei muito quando eu participei do lançamento do livro, quando você falou dos R's da tributação. E eu não poderia não pedir para você falar isso de novo, porque para mim foi muito legal, foi muito bacana. Eu queria primeiro agradecer à Prom, que nos ajudou a realizar esse seminário que a gente fez agora, no dia 19 de julho, que foi um seminário que a gente chamou de Acordo Tributo, dentro de um mês inteiro de organizações, dentro de um projeto maior que realizou o Julho das Pretas em Juiz de Fora. O mês de julho, nessa semana 25 de julho, é o dia
da mulher negra, latino-americana e caribenha. No Brasil é dia de Teresa de Benguela, e em Juiz de Fora também é uma data do calendário municipal, Julho das Pretas, dia 25 de julho. E durante todo o mês de julho, no Brasil, existem, então, atos, seminários, palestras, rodas, atividades culturais e artísticas sobre a temática da mulher negra no Brasil. E a gente fez um projeto que foi o seminário A Cor do Tributo, para poder discutir tributação e raça. E a APRON foi uma organização que foi decisiva na organização desse evento, enquanto patrocinadora, que possibilitou a gente trazer palestrantes para dialogar sobre esse tema. Então, né, publicamente agradecer enormemente por esse apoio da Associação dos Procuradores do município de Juiz de Fora, agradecer a Tainá, Rodrigo, por essa atenção especial que foi dada ao movimento 8M de Juiz de Fora. Nesse seminário, a gente discutiu... Desculpa, pode falar, desculpa. Não, só ia falar para pode contar sempre com o nosso apoio. A gente nossa, foi fundamental. Ressignificar, conversar. Foi maravilhoso. Foi fundamental, foi muito bom, foi um encontro lindo, assim. E a discussão foi essa, né? Foi sobre falar sobre justiça tributária na perspectiva de raça, né? Basicamente. E quando a gente observa a chamada pirâmide social, de poder identificar quem está na base da pirâmide social, quem são os pobres no Brasil, nós vemos que a pobreza tem cor, né? Que o negro ocupa a base da pirâmide social e, basicamente, né, o pobre do pobre é a mulher negra no Brasil. E a tributação, que ela é essencialmente sobre o consumo, ela atinge mais onerosamente esses que estão na base da pirâmide. Então, a tributação ela é injusta na perspectiva da mulher negra. Era basicamente sobre essa a discussão. E aí, quando se estuda justiça tributária, que é uma ponta do direito tributário, que possibilita analisar justamente quais são as perspectivas de moral tributária, de ética, de objetivos fundamentais da tributação. Então, para além de estudar alíquotas, base de cálculo, se tem ou se não tem direito à restituição, se prescreveu ou se não prescreveu o crédito, quando a gente fica muito próximo, né, do sistema tributário, a gente acaba desconsiderando essas questões, quem são os sujeitos de direito, voltado para quais interesses. Quando se fala de reforma tributária, está visando atingir qual relação jurídica que está sendo afinada ali, né? Você falou muito bem sobre isso. E nesse ponto eu também trago o encantamento do direito tributário, que quando a gente fala de direito do consumidor, direito trabalhista, a gente tem dois polos muito claros, né? O trabalhador e o empregador, o consumidor e o fornecedor. E no direito tributário não existe um contribuinte, existe uma ramificação de contribuintes, né? Existe essa pirâmide social que nós vamos considerar o contribuinte da base da pirâmide, que ele tem interesses que são contraditórios, que chocam de frente com aqueles que estão no topo da pirâmide. Então a relação jurídica não é só entre contribuintes, pessoas privadas, particulares e o Estado. É uma guerra entre os próprios contribuintes. E quando se fala de reforma tributária, muitas das vezes a gente está ignorando toda essa, historicamente, toda essa massa. Então, a justiça tributária traz discussões sobre isso, sobre os sujeitos de direito. E aí é muito tranquilo na doutrina tributarista de se falar que o tributo ele tem pelo menos duas características fundamentais. Uma é o que você falou, trabalho no departamento de receita, que é a arrecadação. Então, o tributo ele é receita, obviamente, para dar conta de todas as atividades do município, né, Estado e União. Mas o tributo ele também tem um papel de redistribuir, de redefinir a sociedade. É uma discussão sobre o gasto público. Isso também é uma discussão tributária, né, que é o direito financeiro, de alguma forma. Então, não é só receita. O que fazer com essa receita é um tema do direito tributário. O tributo ele não termina quando ele é entregue para o Estado. O tributo tem uma destinação. Ainda que não seja aquela relação, né, que a gente tem essas classificações loucas no direito tributário, se tem destinação, se não tem destinação. O que fazer com o
o dinheiro público é um tema do tributo. É sobre tributo também, que agora ele não é mais tributo, ele é chamado de receita. O que fazer com a receita? Quais são as opções de gasto público que o município vai ter? O orçamento público é uma discussão de direito tributário, é uma discussão do tributo também, mas numa perspectiva que se chama de direito financeiro. É função do tributo, então, o gasto, ou o que se chama de redistribuição. Ele é receita e ele é redistribuição. Existe uma autora norte-americana que fala, além desses dois R's, é receita, é redistribuição. O tributo ele também tem um papel de reprecificar produtos e serviços, né? Hoje a discussão de reforma tributária é quais são os bens que vão ser desonerados. Basicamente a discussão hoje são os privilégios fiscais que estão na pauta aí, né? Se vai ter incentivos fiscais para o agronegócio, se vai ter incentivos fiscais para a segurança pública e armas, os absorventes, é uma discussão sobre as alíquotas que vão atingir esses produtos, porque o tributo ele tem também o poder de onerar o preço desses produtos. Então ele é outro R, né? Ele reprecifica os produtos. E na medida em que se pensa numa política tributária que vai beneficiar cesta básica, então a gente tem uma facilidade, uma facilitação do consumo nesses produtos ditos essenciais. Então o tributo reprecifica. E o R, que talvez diga respeito a essa camada que ela é esquecida no sistema tributário, é o R da representatividade. Né? Quem que discute a tributação hoje em dia? Né? Nas discussões sobre tributação e gênero, a gente levantou muito a bandeira de que o grupo de trabalho da Câmara de Deputados era composto só por homens. Lógico que tem mulheres deputadas, mas quem está discutindo ali, né, o miolo, que vai pôr em pauta, que vai tirar de pauta, que vai tramitar o processo, são só homens e homens brancos. Então não está presente no grupo de trabalho nem mulheres e nem os negros. Depois a deputada Tabata Amaral entrou, mas até essa reclame nosso, né, do movimento, só havia homens no grupo de trabalho de reforma tributária. E aí a gente pensa, né, o analfabeto só teve direito a votar com a Constituição nas vésperas da Constituição de 88. Então, quem que representa os analfabetos, quem representa a população pobre, quem representa os negros, numa discussão sobre reforma tributária? Essa discussão sobre regressividade, sobre tributação na base, sobre as injustiças e o aumento da desigualdade, ela só vai ser posta em discussão quando a representatividade dessa população ela for legítima. Né? Então, esses R's, tributo é receita, tributo é redistribuição, tributo ele reprecifica e o tributo também diz respeito à representatividade. E todos esses R's já estão, já existem, né, na nossa realidade. Ele só representa um outro pensamento que não a equidade racial, que é o tema que você trata muito nos seus livros, você já estudou muito sobre ele. Então, já existem os R's, eles estão aí, mas eles não estão tratando ainda de equidade. Apesar de não ser um lugar para eu falar com facilidade sobre o tema, eu acredito que existe uma fumaça em cima do assunto, né, da equidade, porque é visto muitas vezes por um aspecto pessoalizado. Tenta tirar isso de um critério de coletividade como um aspecto mais privado. É um assunto que pertence aos negros e aos pardos, mas não. Eu estava olhando para poder a gente conversar e, assim, pelo IBGE, 52% da população brasileira, no mínimo, são negros e pardos. Isso. E aí, quando você vai ver as pessoas que estão em situação de pobreza, 75% dessas pessoas são negros e pardos. Então, não é um problema pessoal, é um problema da coletividade. E como que nós vamos enfrentar isso? Através até mesmo do direito tributário, que é o que nós conversamos, porque ele é um instrumento um dos mais poderosos, no meu ver, que trabalha com o direito tributário. E aí, eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre o seu livro, que você acabou de lançar, porque ele fala sobre as paredes. E eu acho que esbarra um pouco nisso que eu estou falando
E aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que seriam as paredes, como seriam esses atravessamentos que você... Bacana. Eu falo que eu tenho dificuldade de encontrar títulos, mas eu acho que o título bem representa aquilo, né? Muito embora possa sugerir mais confusão, mas eu acho que ele representa bem mesmo o que eu gostaria de falar. É uma visão estruturalista da sociedade, né? Se a gente for pensar, existe o pensamento liberal que defende uma ideia de contrato social na organização da sociedade. Então, homens livres um dia pensaram sobre a organização e o pacto social. Essa é uma ideia, um pensamento contratualista. Eu já sigo uma outra linha mais estruturalista da sociedade. Eu acho que a sociedade ela é uma construção histórica e quando a gente olha para a nossa história brasileira, é uma construção colonizante. O saber, as relações sociais, as relações culturais, as relações afetivas, elas foram atravessadas, aí o título vai, né, sendo formado, atravessadas por uma estrutura do Brasil colônia, que foi explorado por 300 anos. E a gente tem 200 anos de Brasil independente, a gente tem 300 anos anteriores de Brasil colônia, que informou todas as relações sociais e culturais de então. E que ainda que tenha havido algumas correções normativas, quando a gente fala da Constituição republicana, de uma ideia iluminista, de modernidade que foi sendo somada na história, esses avanços, eles não se deram na ordem de poder reconfigurar a subjetividade daquele que um dia foi escravizado. Então, quando você vem e coloca o índice da população negra no Brasil e da pobreza no Brasil, e eles são identitários, né? Quem é pobre é o negro e quem é negro é o pobre, né? Na base da pirâmide social está ali o negro. Isso diz muito sobre nós não estamos mexendo em fatos passados como se fosse remoer algo. A gente só se estuda o passado, a história, né? É para isso, para a gente poder entender melhor o presente, para a gente poder ver que as coisas se mantêm dentro de um mesmo eixo, que por mais que tenha havido algumas atualizações a partir de lógicas eurocêntricas importadas, o eixo da desigualdade ou da exclusão e da não reparação histórica se manteve desde sempre. E hoje a gente discute reforma tributária dentro dessas paredes da estrutura que se manteve dentro dessa forma. Quando se discute tributação em gênero, né, e gênero também atravessa esse movimento de exclusão, a mulher só votou em 1932. Até então, tanto a mulher quanto o negro não tinham sua subjetividade reconhecida de um ponto de vista político, de um ponto de vista de representatividade. A gente está falando de coisa de um século para cá. Só com a Constituição de 88 que a gente tem essa inserção do analfabeto, dos direitos políticos, do voto mais universalizado, que até então não tinha. E aí o sistema de cotas se abre, e aí as políticas sociais se fazem só com a Constituição de 88. Então tudo é tão recente, perto desses 500 anos de Brasil explorado, colonizado, que é importante a gente perceber que toda discussão que a gente trava, a gente está falando dentro de uma estrutura que foi secularmente construída, que foi sendo ali e que é difícil de quebrar, que talvez a gente não tenha soluções que sejam soluções dentro dessa lógica, né? Tipo, o que fazer se o crescimento econômico não pede uma determinada pauta de reforma tributária? Então a gente não tem muitas respostas para isso, porque é preciso quebrar toda uma estrutura que o sistema também pode colapsar. Mas o fato é que a gente vem intensificando essas paredes da estrutura. Então, acho que o livro é um pouco sobre isso. Ele fala assim, na verdade, ele é um ensaio, ele é fininho, eu tive esses arroubos de poder trazer discussões biográficas mesmo, né? Quem eu sou, decisões que eu tomei, como, por exemplo, o pedido de exoneração na universidade. Eu falo ali no livro em algum momento sobre isso, sobre as jornadas múltiplas que nós, mulheres, temos, sobre a maternidade, o trabalho doméstico, o quanto que a exaustão nos atravessa e que isso também faz parte de uma estrutura.
quanto que o machismo e o racismo, ele é estrutural de forma que a gente às vezes não percebe circunstâncias que são tão naturalizadas que acaba se tornando hoje discussão de mimimi, porque as pessoas não percebem, né? Tem uma vedação ali, uma venda nos olhos de não perceber, às vezes, esse machismo na fala, no jeito, no gesto, esse racismo na fala, no jeito, no gesto, né, que nos atravessam diariamente. Então, eu tento fazer um exercício de poder dizer que, olha, hoje, depois de quase 2 anos que eu saí da universidade, eu consigo ver que isso diz respeito a um atravessamento de gênero que me alcançou e que eu não dei conta. Isso teve os fatores que me levaram a tomar essa decisão. Se olhados de perto, eles são muito lógicos, mas se olhados de longe, eu consigo ver que tem a ver também com uma questão de gênero. Então, eu tento fazer esse exercício no texto, de poder dizer, olha, o sistema tributário, esse que você falou no início do nosso bate-papo, não é tão distante assim, porque ele nos afeta no nosso dia a dia. Eu quis fazer um pouco esse exercício de poder fazer demonstrações de o quanto que o sistema tem me afetado no meu dia a dia. Por isso que eu acho que ficou esse título, assim, dos atravessamentos tributários, ou de como que o sistema tributário vem me afetando nas minhas, no meu cotidiano, do meu dia a dia. Acho que é um pouco isso. Por isso que eu acho que eu sou feliz com esse texto, assim, de poder, acho que eu cumpri esse papel de querer colocar dessa forma, e né, as pessoas podem não entender, tudo bem, podem não gostar, tudo bem, mas eu sou feliz com essa escrita, porque eu acho que era exatamente isso que eu queria, esse exercício que eu queria fazer, de aproximar esse sistema, essa estrutura, daquilo que eu trago para o meu campo de consciência, de certa forma. Eu já comecei, não terminei, mas eu já posso falar que as pessoas não vão se arrepender. Eu acho que é construir, ele é muito provocativo, né? Ele coloca a gente para pensar e eu acho que traz questões muito importantes e fora da caixa, né? Que é exatamente essa questão de você ver a tributação além de só recolher tributo do contribuinte, sabe? Como que isso na sociedade de fato acontece? Porque, assim, no final, o direito, apesar de existir esse distanciamento que a gente sempre fala, juridiquês, essas coisas, na realidade, o direito, ele trata sobre fato. Ele foi feito para servir a sociedade, para responder os anseios da sociedade, e não o contrário. Ele regula as relações da forma que a sociedade entende como adequado. Eu acho que trazer a questão da representatividade e trazer ela agora para o direito tributário, que está tão em voga, que a gente está conversando sobre ele com possibilidade de mudança, é um momento histórico. Assim, claro que não estou há tanto tempo nessa caminhada do direito tributário, mas eu vejo as pessoas falando, gente, a gente não imaginava uma reforma tributária. Isso era uma coisa que a gente via na faculdade. O nosso código é super antigo, o código tributário. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente colocar as luzes sobre os assuntos que precisam ser tratados, como a justiça tributária, né? E aí, você fala muito também sobre a questão da tributação sobre o consumo, e como isso não necessariamente irá tocar na questão da justiça tributária. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa reflexão, porque eu acho muito importante a gente entender o que está sendo conversado nesse momento. Porque as outras, sobre o patrimônio, a renda, enfim, elas ainda estão naquela nuvem, porque, vamos voltar lá, né? A gente já tem os 4 R's, e essa questão ainda está sendo subindo aí, como é que fala? Quando está escalando, né? Isso, é verdade. Um degrau de cada vez. Eu faço votos que as lives continuem dentro da APROM, trazendo mais temáticas de justiça tributária, quanto que a reforma pode vir ou não afetar o município, por exemplo. Tem muitos temas dentro do direito tributário que são nossos, né, que diz respeito a todos nós. Essa
proposta que está sendo agora aprovada de reforma tributária, que está no Senado e que me parece que ela realmente vai sair, ela tem uma conjuntura favorável, né? O governo encampou uma PEC que já vinha sendo discutida no governo anterior, né, dentro do parlamento. O governo federal, executivo, fez algumas ajustes na proposta inicial, tem como fundamento central a simplificação da dinâmica da arrecadação na tributação do consumo. Então, nesse ponto de vista, ela é positiva, por óbvio, né? Então, elimina tributos, reduz, né, essas bases de incidência. Então, só isso, né, só o IVA de substituição de vários outros impostos e tributos com a criação do IBS, da CBS, já gera isso que é o intuito da reforma, que é simplificar uma relação jurídica que ela é, por demais, complexa e confusa. Então, sim, é positiva nesse sentido. O governo federal também trouxe uma possibilidade de redistribuição, que é o chamado cashback tributário, que ainda não foi desenhado, que a proposta ela leva para a legislação complementar, então temos que ver isso aí, como que vai ser esse desenho, quando que sairá esse desenho, né? A gente sabe de previsão na norma constitucional que quando que a lei de licitação saiu, a lei nova só saiu agora, recentemente, o Código Tributário já nasceu antes da Constituição de 88, já precisando de reforma, e só está vendo um novo código agora, então será quando que essa lei complementar vai surgir? A gente precisa de outro contexto positivo, favorável, de boa vontade, para poder desenhar esse cashback. Se ele for mais robusto, bacana. Qual é a população que vai ter acesso à devolução tributária do imposto que é pago sobre o consumo? Como que será calculado esse imposto, né? Notas fiscais, cadastro CadÚnico, quem são os beneficiados do cashback? Mas é uma política de transferência de renda, de restituição tributária. Então, ela é válida nessa perspectiva do R da redistribuição. Quanto mais políticas de transferência de renda, Bolsa Família, ela é importante porque a gente tem um índice de miséria e de pobreza muito grande no Brasil. Mas esse R está sendo atendido. Só que nós sabemos, do ponto de vista de justiça tributária, que a tributação sobre o consumo ela precisa diminuir a carga, e a carga tributária da tributação sobre renda, patrimônio, herança, fortunas precisa ser mais ostensiva, e ela não é ostensiva. E a gente tem uma promessa de governo de que a primeira etapa, o primeiro degrau é a tributação sobre o consumo, e no segundo momento aprovado esse pacote, vai ter a proposta da reforma tributária sobre renda e patrimônio. A gente não sabe se o contexto vai ser tão favorável como foi favorável agora, se os parlamentares vão estar dispostos a poder discutir a tributação sobre o seu próprio patrimônio, que lobbies que serão formados aí. Então, existe a boa vontade política do governo executivo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o contexto ele não é tão favorável. Então, nós, pesquisadores de justiça tributária, nesse campo acadêmico, que é da observação, a gente é muito cético em relação a essa reforma que seja realmente redistributiva, que é uma reforma que precisa aumentar a progressividade do imposto sobre renda, que precisa tributar lucros e dividendos, que precisa tributar as grandes fortunas, aumentar a tributação da herança, e isso a gente sabe que não há tanta boa vontade política ainda nesse cenário. Então, vamos acompanhar, né? Estamos de olho, né? É só o que podemos falar. Então, esse é um aspecto que eu acho que todo mundo tem que ficar de olho, do direito ou não, né? A gente conversou lá no início sobre a possibilidade de trazer isso para a nossa realidade, porque faz parte da nossa realidade. E eu acho que assim, a gente já vai caminhando para o final, passou muito rápido. Eu falo muito mesmo. Para conversar. Falo demais. Mas o assunto é instigante. Não, eu sou suspeita para falar. Eu também. Eu acho que ele é muito construtivo, né? E muito gratificante, porque você pode ver a capacidade ali da transformação. Enfim. Isso.
eu queria caminhar para o encerramento da nossa live e queria deixar um convite, né, para o pessoal ler o livro. A professora deu pra gente um livro pra gente poder sortear, nos presenteou com o livro. Então, essa semana ainda teremos um sorteio na página pra gente. Vai ter um sortudo aí, vai poder ler o livro e conversar com a gente depois sobre ele. Você vai à vontade. Queria aproveitar também, para quem entrou agora no final, para contar que ela lançou um podcast hoje, super recente, já convidá-los para ouvir. E ela fala um pouco também sobre o livro, é muito bacana. Podia até falar um pouquinho também, né? Tem uma página no Instagram que eu também acho que a gente podia. Vamos lá, então. Então, né, divulgar esse livro, As Paredes da Estrutura, Atravessamentos Tributários, que é um livro que ele traz reflexões recentes sobre justiça tributária e quanto que isso afeta as nossas vidas pessoais, de certa forma. Então, ele tem essa coisa um pouco da primeira pessoa, esse tipo de abordagem. Então, fica a professora, a doutora Elisa está perguntando. Então, até na bio do meu Instagram, tem lá o link do livro. E também, doutora Elisa, pode falar comigo no privado que a gente conversa também, se for o caso. Então, no meu Instagram, né, tá lá o link para aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro. Tem também o Instagram Tributos e Democracia, que é onde eu também divulgo temas mais específicos para além da minha vida do cotidiano. Então, especificamente no projeto de tributário, tem esse Instagram que também tem informações sobre o livro, Tributos e Democracia. Nessa semana, acho que muito inspirada pelo livro também, pelas reflexões, pela vontade de falar que eu tenho. Eu resolvi desengavetar um projeto que já é antigo do podcast, e nesse semestre a gente vai trabalhar com 2 séries no podcast, uma sobre tributação em raça e uma sobre reforma tributária. Então, alguns episódios aí semanais com essas discussões. Então, convido vocês também a acompanhar esse podcast, que tem o mesmo subtítulo do livro, que é Atravessamentos Tributários. E hoje eu disparei o primeiro episódio só para poder sentir, era mais de apresentação do que de qualquer outra coisa. Mas eu agradeço muito a oportunidade de poder divulgar. E é isso que Tainá falou. Estou deixando no livro aí com a Prom para poder agradecer esse apoio da divulgação do livro, para poder fazer o sorteio àqueles que são seguidores do perfil da Prom. E fico muito grata, mais uma vez, pela oportunidade das parcerias que a gente vem firmando, pelo carinho que eu sempre sou recebida pelos procuradores do município de Juiz de Fora. Deixo meu abraço a toda a classe, minha admiração a toda a classe. Me coloco sempre à disposição de vocês, porque vocês precisarem de mim. E é isso. E também a oportunidade de estar aqui falando nessa live com você, Tainá. Muito obrigada também. Eu agradeço. Foi um prazer conhecê-la. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades, né? Seja um sucesso o seu podcast, que eu já estou seguindo. Obrigada. Que bom. Que a gente possa conversar. E que bom que venha falar no podcast também, né? Mais pra frente a gente combinar um episódio aí. Legal. Eu sempre falo assim, a gente sempre reclama muito do mundo, né? A gente fala, nossa, tá tudo errado, tá tudo com caminho esquisito, sei lá o quê. Aí eu sempre faço autocrítica, eu falo, será que não é a gente que tá tomando decisões erradas? Então, eu queria muito falar assim, sobre a nossa conversa, que foi rápido, eu queria conversar mais sobre tudo, mas dizer que pensando em reforma tributária, em justiça tributária, nas suas reflexões, no seu material que é tão rico, tão sério, que a gente pense se será que é o mundo que está errado ou será que é a gente que está tomando decisões erradas? E eu agradeço por tudo, pelo conhecimento compartilhado. Obrigada. Eu que agradeço. É isso. Obrigada. Um abraço a todos, então. Muito, muito obrigada mesmo. Tchauzinho, até a próxima. Tchau, tchau.